Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Márcia e nessa videoaula a gente vai ver um pouquinho sobre fotografia. Então, a gente vai ver um pouquinho da história da fotografia e linguagem fotográfica, né? Mais ou menos como a coisa funciona de uma forma básica. Então, vamos lá. Primeiro, a palavra fotografia, que é uma palavra que tem origem, é uma palavra grega, né? Onde o prefixo foto significa luz e grafia significa registro, ou seja, realizar um registro através da luz, né? Então, aqui a gente vai ter um assunto, mais a luz com a câmera, e o resultado disso vai ser a própria fotografia. Agora a gente vai ver um pouquinho uma linha do tempo mostrando como que foi a evolução da fotografia desde o princípio até agora, começando por 1826. Nessa data, o francês Nicéphore Niepce fez a primeira fotografia, essa daqui. Então foi uma imagem muito rudimentar, né? O processo era muito demorado e essa primeira imagem ela foi produzida em uma chapa de estanho. Aí, em 1839, mais de 10 anos depois, novamente, um outro francês chamado Louis Daguerre cria um método que leva só 30 minutos para fazer a fotografia. Essa fotografia, que aparece aqui na imagem, ela foi foi feita a partir da varanda da casa do Louis. Aqui, 1924, então foi criada por um alemão chamado Heinrich Hermann uma câmera muito mais fácil de usar, essa câmera chamada Hermanox, e foi muito útil para o fotojornalismo, né, por ser muito mais fácil de ser manuseada. 1947. Nessa data, houve a primeira câmera de revelação instantânea, o modelo Polaroid, modelo 95. É uma criação do americano Edwin Land. 1981. Nessa data, foi criada a primeira câmera eletrônica, o modelo da Sony, que é a Sony Mágica. Então, ao invés de filme, ela tinha um disco para guardar as imagens tiradas. 1991 surge a Kodak DCS-100, que é a imagem dela, e esse modelo permitia um envio muito mais rápido de imagens, né? E foi muito útil também para o meio jornalístico, para o fotojornalismo. 2002, primeiro celular com câmera, olha ele aqui. É um modelo da Sanyo, né? A resolução era muito baixa e só permitia fazer fotos de até 3 metros de distância, né? Então, aqui surgem os celulares com câmera. 2003, Sony Ericsson vai lançar o primeiro celular com câmera frontal. A partir daí, em 2010, o iPhone lança o iPhone 4 com câmera frontal, com a câmera muito melhor, né? E daí para frente, os celulares começaram a evoluir muito a questão do investimento na câmera fotográfica, né, integrada, e as selfies começaram a ficar muito mais populares, né? Até hoje. Então, aqui a gente tem uma criação artística, né, do século XVI, onde os artistas criavam seus quadros muito parecido com o que era a realidade. Então, com o advento da fotografia, eles tiveram muito mais liberdade para criar sem a obrigação de reproduzir cenas realísticas ali, né? Como, por exemplo, no cubismo. Equipamentos. Então, eu tenho celular, tenho câmera semi-profissional e a câmera compacta, tá? São 3 modelos bem distintos, claro que tem muitos outros tipos, mas eu vou falar um pouquinho desses 3. Então, celular. Hoje em dia a gente tem celulares com uma tecnologia cada vez mais avançada, quantidade de câmeras, resolução, então você consegue fotos maravilhosas, independente do equipamento.
Aqui no meio a câmera compacta, né? É um pouco mais barato, ela tem a sua configuração está muito mais voltada para o modo automático, que facilita na hora de tirar fotos. A câmera semiprofissional seria para aquela pessoa que já tem o interesse de aprender num modo um pouco mais avançado sobre fotografia. Minha opinião, gente, tanto faz qual equipamento você vai utilizar, qualquer um desses três. O que vai fazer diferença na hora da sua fotografia ser muito boa ou muito ruim é mais a pecinha que está atrás da câmera segurando ela do que a própria câmera, tá? Então você pode ter uma foto excelente com o celular e você consegue ter uma foto lixo usando uma câmera semi-profissional ou profissional, tudo bem? Então, vai da tua condição financeira e do tanto que você gosta de fotografia para investir em qualquer um desses equipamentos. Luz, vamos falar de luz um pouquinho, né? Então eu tenho o flash, que seria uma luz artificial, geralmente integrado na câmera. Eu tenho a luz natural, que seria proveniente do sol, né, a luz do dia. E eu tenho também luz incandescente. Então, são três tipos básicos de luz. Conforme eu disse no início da aula, a luz é algo fundamental para que você consiga uma fotografia. Se você estiver com a câmera num quarto escuro, sem qualquer fonte de luz, não vai acontecer a sua foto. Cuidado com a luz no lugar errado. Então, aqui eu estou mostrando uma foto onde foi tirado de encontro para o sol, né? Então, vocês percebem que o sol acabou que meio que tirou toda a silhueta, né? Do rosto dessa pessoa. Então, você tem que tomar muito cuidado com relação à luz. Dar preferência para a luz natural, né? Para a luz ambiente, mas sempre tomando cuidado, que se a posição da luz estiver no lugar errado, acaba com a sua fotografia. Então, vamos ver agora acertos, né? Aqui, novamente, eu tirei essa foto, percebam que eu tirei de encontro para o sol. Então, o que pode acontecer é ficar extremamente escuro, tudo bem? E você perder a sua fotografia. Então, sempre a gente procura ou um local com sombra, ou final da tarde, ou início da manhã, que são os horários mais adequados para você ter uma luz natural e que não prejudique a qualidade da sua foto. Essa daqui, então, vamos colocar como razoável. E aqui eu vou ter essa outra, onde, de fato, eu tirei a foto de encontro para o sol ali, um pôr do sol. Só que, nesse caso, o meu objetivo era esse. Eu não queria que a pessoa aparecesse nítida na foto. Eu queria que ela aparecesse realmente só um contorno. Então, nesse caso, eu fiz de maneira proposital. Eu peguei o pôr do sol, que era o meu objetivo, e a silhueta da pessoa ali como parte da paisagem. Assunto. Então, no início eu comentei que precisa de luz, precisa do assunto. Assunto nada mais é do que aquilo que se pretende fotografar. Pode ser um animal, pode ser um objeto, uma paisagem, uma pessoa, enfim. E como funciona? A luz incide sobre o assunto, né, que é o que se deseja fotografar, e ela é refletida por ele em maior ou menor intensidade. Ela passa através da lente da câmera, grava essas imagens no filme, se for analógico, ou no sensor, se for câmera digital, tá? Ultimamente, para pessoas amadoras, né, no geral, a fotografia digital é o mais utilizado, é o mais fácil, né? É o que está, assim, no nosso aparelho de celular, por exemplo. Enquadramento. E aqui no enquadramento eu vou falar um pouquinho da tal da regra dos 3/3. O que é essa regra dos 3/3? Então, quando a gente não tem experiência com fotografia, a tendência é você jogar o objeto principal, o assunto da sua imagem, bem no meio da foto. Então, a ideia do enquadramento usando a regra dos 3/3 é que você não jogue o objeto principal no meio. Então, aqui você tem câmeras que já vêm com essa configuração, onde a sua tela vai ficar dividida nesses 9 quadrados, né? 9 quadrados ou retângulos, enfim.
E aí a ideia é que você consiga colocar a sua foto onde essas linhas se cruzam. Então aqui eu tenho 4 pontos, né, onde elas se cruzam. Então, em tese, ou eu tento jogar a minha foto mais para o lado de cá, né, o objeto principal ali que eu desejo fotografar, ou aqui, né? Então eu dou uma fugida de estar jogando somente aquela coisa padrão de jogar a foto no centro. Então, eu vou colocar alguns exemplos para vocês verem como funciona. Fiz essa fotografia, por exemplo, né? Uma flor aqui no jardim de casa. E aqui seria ela com a regra dos 3/3. Percebam que o objeto principal é a minha flor. E eu joguei ela aqui, ó. Então, aqui nessa junção das linhas. Tudo bem? Próximo exemplo. Aqui é uma foto que eu fiz lá no Sesc Interlagos, né, desse monumento que tem lá, muito legal também. Então, aqui a fotografia, à direita, e aqui usando também a regra dos 3/3. Percebam que é o meu objeto principal, ele tá aqui, ó, nessa junção aqui, tudo bem? E aí, o restante da imagem, você capta parte da paisagem, não tem problema nenhum com isso. Agora vamos falar de algo que é dos fatores principais para uma boa fotografia, o foco. Então, na fotografia, o foco é um ajuste que serve para dar mais ou menos nitidez ao assunto da foto, né? Ao tema principal ali que se deseja fotografar. Então, o foco tem a ver com nitidez. Então, vamos ver aqui o que não fazer. Então, percebam que essa minha foto que eu fiz aqui em casa também no jardim, totalmente desfocada, não dá nem para saber o que é direito. Tem alguma coisa relacionada à folha, tem uma mancha ali no meio. Qual é a questão do foco? Quando você tem uma fotografia com problemas de luminosidade, por exemplo, às vezes com determinados aplicativos você consegue até consertar isso. Agora, se é uma foto que está totalmente sem foco, não tem o que fazer, essa foto precisa ser deletada. Então, tomem muito cuidado ao fotografar para que você tenha um foco legal, né? Então, vamos ao que fazer então com foco. Aqui é a própria fotografia, aquela mesma, só que eu tive o cuidado de focar legal, né? Foquei e não foquei. Se vocês perceberem, eu sempre faço eu adoro essa técnica de focar no objeto principal, que nesse caso ele está no meio da foto e também não tem problema nenhum com isso, né? Porém, vocês percebam que ao redor eu apliquei um pouco de falta de foco aí. Eu tirei o foco para dar esse efeito de ressaltando o objeto principal. Mais um pouquinho de foco. Aqui são outras brincadeiras que eu fiz aqui em casa com a questão do foco. Então percebam que nessa primeira imagem eu coloquei aqui o assunto principal, que é a flor, com foco, e o fundo desfocado, que é uma técnica que é muito bacana de fazer. E aqui ao lado eu fiz o inverso. Eu coloquei foco atrás e tirei o foco do objeto que estava na frente. Novamente, aqui o jardim de casa, percebam a diferença. Essa primeira foto do tomate tá com um foco no tomate e o fundo desfocado, e aqui eu inverti. Eu coloquei foco no fundo e deixei o tomate desfocado. Então perceba que aqui nessa primeira imagem, quando você tem um foco bem aplicado, percebe que dá para ver até as gotículas de água em volta do tomate, né? Então é uma fotografia que está bem trabalhada essa questão. Então dá para você brincar com o foco, é possível conseguir efeitos bem interessantes. A ideia de dar ênfase a uma pessoa, por exemplo, ou enfim, ao assunto principal da foto e deixar os outros elementos ao redor desfocados. Fica bem bacana. Gente, por enquanto é isso, tá? Eu vou fazer novos vídeos falando da questão de outros tipos de brincadeiras que dá para fazer com a fotografia, com sombra, com
reflexos, né? Reflexo na água, no espelho, em vidros. Então, aguardem os próximos vídeos que eu vou falar um pouquinho mais de como a gente pode brincar com a fotografia e aprender, né, bastante com essa linguagem muito interessante, com essa forma artística que realmente todo mundo deveria conhecer. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui.